Quero que você abra sua Bíblia comigo, para nós começarmos essa meditação. Em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 6 ao verso 11. 1 Pedro, capítulo 5, versos de 6 a 11. Esse texto é muito impactante, ele é um texto muito poderoso. Todos os textos são, mas esse de uma maneira especial fala fundo aos nossos corações. Você vai ver a força que esse texto carrega. E eu quero que você esteja atento. Agora, ao ouvir a palavra, não tenha uma postura apenas de espectador. Tome essa palavra e entenda o que o Senhor está falando com ela para você. Diz assim o texto bíblico: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Que bênção, que texto forte, texto que por si só carrega uma série de informações, de princípios proféticos para o nosso coração. E que começa apontando uma ideia muito simples para nós. Que a vida cristã não é um caminho sem lutas. Pelo contrário. Se você lembrar do contexto dessa carta, Pedro, aqui o apóstolo Pedro, está escrevendo à comunidade de discípulos que estava espalhada. A carta de Pedro é uma das primeiras cartas do Novo Testamento que foram escritas, é uma das cartas que começaram a veicular primeiro no meio das igrejas. E Pedro escreve essas cartas para fortalecer os irmãos, porque havia nesse tempo intensa perseguição, luta, estavam morrendo pelo evangelho, estavam morrendo por falar, eu creio em Jesus. E Pedro faz aqui um esforço, uma tentativa de escrever aos irmãos, aqueles hebreus que estavam dispersos para todos os lados. E ele começa a contagiar aqueles irmãos com uma palavra. Lembre-se que são homens que estão sofrendo perseguições, inocentes. E quando estamos passando por isso, uma série de sentimentos passam no nosso coração. Mas o que Pedro faz, ele não oferece nenhum tipo de solução rápida. Pedro aponta um caminho diferente de qual seria a expectativa do coração daqueles homens e daquelas mulheres. Trabalhando, então, 3 verdades logo nesse começo. Primeiro, nós somos chamados para humilhar-nos debaixo de uma mão poderosa. Segundo, nós precisamos permanecer vigilantes contra as ciladas do nosso adversário. E terceiro, nós podemos descansar na certeza de que Deus está trabalhando, que vai firmar, vai aperfeiçoar, vai fortificar e vai fundamentar o nosso coração. Por isso, esta palavra é tão necessária para nós nesses dias. Porque hoje nós não estamos sendo ainda perseguidos de uma maneira física. Ou nós aqui, ao redor do mundo, há muitos que estão. Mas há uma necessidade de que eu e você estejamos atentos. Porque existe uma pressão. E o que eu e você podemos fazer é responder a isso.
Como você vai responder às pressões que esse sistema, que essa vida, que Satanás, como você vai responder a isso? Que é a pergunta do milhão. Como você vai responder? E o primeiro versículo que eu quero trabalhar se encontra no verso 6 aqui, 1 Pedro 5, 6, que diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte, lançando sobre ele as suas ansiedades, porque ele está cuidando, ele cuida de cada um de nós. Lembre-se, irmãos, são cristãos espalhados, sofrendo, morrendo aqui. E a tendência natural, quando se tem essas pressões, passar uma mensagem: calma, vai dar tudo certo, o Senhor está com vocês, vão ganhar essa guerra. Pedro, aqui, ele não aponta para nenhuma estratégia específica, e nem dizendo que as circunstâncias de perseguição iriam mudar. Na verdade, ele está apontando para Deus, mostrando para nós que o primeiro chamado de cada um de nós não é para lutarmos a guerra contra, mas é para nos humilharmos debaixo de uma poderosa mão do Senhor. Veja que esse termo aqui não está tratando de uma humilhação como a que nós conhecemos. Pastor, que esta humilhação? A humilhação aqui não está falando de uma ação que destrói a dignidade, a imagem, a reputação de alguém. Não se trata de humilhar no sentido de depreciar. Esta humilhação está fazendo menção a se colocar debaixo de um profundo respeito, de uma profunda submissão a essa palavra. É isso que o Senhor está falando. Humilhar-nos debaixo da poderosa mão do Senhor. Que privilégio para nós isso. Lembrando que quando Pedro está escrevendo essa carta, ele está escrevendo aos judeus, aos hebreus que estão espalhados. E esta expressão, mão do Senhor, não era estranho para eles como é para nós muitas vezes aqui. Porque quando nós falamos mão do Senhor, a gente está acostumado a pensar naquela mão que abençoa. A gente gosta das mãos que abençoam. Mas o texto bíblico e a Bíblia toda vai mostrar para nós que esta mão do Senhor é muito mais do que só uma mão de bênção. Se você olhar o texto de Êxodo 13:3, Êxodo 13:3, você vai ver que Moisés respondeu ao povo: lembre-se desse dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois o quê, irmão? Com mão forte o Senhor os tirou de lá. E aqui ele está fazendo uma referência à festa da Páscoa. Sim, Deus tirou o povo de escravidão com mão forte. Foi a mão de Deus que arrancou Israel de lá. O povo não saiu porque era forte, o povo não saiu porque era numeroso, o povo não saiu porque tinha uma estratégia de guerra. Ele saiu porque estava debaixo da mão do Senhor. A mão do Senhor sempre aponta não para a sua capacidade, mas para a capacidade dele de realizar algo em nós. Olhar por essa perspectiva faz toda a diferença, porque começa a destronar um pouco a força do nosso eu. Sim, o povo judeu aqui sabia que a mão do Senhor havia libertado toda uma nação e eles estavam descansados debaixo dessa mão. Mas se você olhar 1 Samuel 5:6, 1 Samuel 5:6 é diferente, porque ele vai dizer assim, porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. A mão do Senhor é aquela que tirou o povo do Egito, mas é também a mão que disciplina.
Dizer essas palavras hoje em dia parece que não está nem muito em moda, porque a gente fala tanto de um Deus que é amor, que ama, que ama, que ama, e a gente se esquece que Deus disciplina, Deus liberta os nossos corações, Ele tira o povo do Egito, tira o povo da servidão. Hoje, para nós, através de Jesus, nos tira da servidão do pecado, mas a mão do Senhor disciplina, e essa disciplina não age, não acontece por uma ira descontrolada, como muitas vezes nós, seres humanos, temos. Mas essa disciplina acontece de um pai amoroso que corrige aqueles que ele ama. Glória a Deus por isso, porque todos nós precisamos de disciplina. Não está muito na moda dizer isso, mas a mão do Senhor disciplina a igreja, e ela disciplina porque ama. O Senhor, meu querido, é o Deus que nos liberta. A mão que nos liberta é a mão que nos disciplina. Mas também Isaías 41:10 mostra que esta mão, para que nós nos humilhemos embaixo, é a mão também que nos sustenta. Porque ele diz assim: não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo. Eu sou o seu Deus. Irmãos, você precisa pegar a Bíblia e entender que a palavra de Deus para você, Ele está dizendo: não tenha medo. Eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu o ajudo, porque eu o seguro com a minha mão direita. Com a mão direita da minha justiça, diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus sendo profetizada. É a mão que liberta-nos. É a mão que nos, muitas vezes, disciplina, mas é a mão que nos conduz, que nos sustenta. Sabe quando a força acaba? Sabe quando você diz assim: ó, eu não sei mais o que fazer, ficou pesado, está tudo difícil. Essa mão nos sustenta. Como você viu no testemunho aqui, no começo do culto, quando a Mari estava lá com o seu pai, que dificuldade. O que você acha que a sustentou naqueles momentos difíceis? Assim como eu tenho certeza que se eu abrir aqui para você dar testemunho, quantos aqui não diriam: olha, eu passei aquela situação, mas não sei nem como. Eu sei, porque a mão do Senhor nos sustenta, e é para lá que a gente tem que ir. Muitos de nós ficamos em crises. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Corra para debaixo da mão do Senhor, porque ela te libertou do pecado, ela te disciplina quando precisa, mas é essa mão que te sustenta. Isaías 59:1 diz que eis que a mão do Senhor, Isaías 59:1, não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, para que não possa se ouvir. Pedro aqui, preste atenção, eu não estou desviando o texto. Pedro aqui, ele está cuidadosamente escolhendo uma palavra, a mão do Senhor. Porque quando o hebreu, quando o judeu olhava para isso, ele sabia que mão era essa. A mão que governa. E eu e você precisamos ter isso em mente. Humilhar-nos debaixo dessa poderosa mão significa que nós temos que reconhecer que toda a nossa história, meu querido, está nas mãos dele. Que tudo que a gente faz, que a gente se esforça, muitas vezes a gente se sente caminhando e as coisas não dando certo. Deixa eu dizer para você, nada foge do governo de Deus, nada escapa dos seus cuidados, nada acontece fora da sua vontade. E ainda que você não enxergue, o que precisa haver no seu e no meu coração é uma postura de submissão, de profundo respeito a essa mão que tudo pode fazer. Você crê nisso, meu irmão? Então, como nós fazemos para nos humilhar debaixo dessa mão poderosa? Perceba que eu estou construindo um raciocínio. Estou falando primeiro do texto que apontou para uma mão. Eu estou construindo o raciocínio de que mão é essa.
Agora, como nós fazemos para nos humilhar debaixo dessa mão, que é o que o texto diz? Humilhem-se debaixo dessa mão. Como nós fazemos isso? Primeiro, reconhecendo a soberania do Senhor na nossa vida. Humilhar, meu querido, é abandonar uma ilusão que nós temos de que nós somos senhores da nossa própria história e entregar, reconhecer que Deus governa. Nós fazemos isso na prática, submetendo as nossas decisões ao parâmetro da palavra do Senhor. Eu não sei como ser mais claro que isso. Submetendo as nossas decisões diárias ao que está como parâmetro da palavra do Senhor. É a primeira forma que eu e você temos de reconhecer a soberania do Senhor na nossa vida. Todos aqueles que reconhecem os benefícios dessa soberania, eles descansam. Não é que não temos problema, mas eles descansam. Quando nós não entendemos o que está acontecendo, quando o coração ele fica perturbado, nós temos um descanso. Eu e você não precisamos compreender todos os caminhos do Senhor. Você pode estar passando por situações que você hoje não compreende o porquê. Mas deixa eu te dar um conselho. Não desanime de entregar ao Senhor, de reconhecer que o domínio é dele, para que você não saia dos seus domínios. Quando o Senhor nos toca, Ele muda-nos, Ele muda os nossos afetos, muda o que a gente sente. O Espírito Santo Ele nos coloca e nos forma de maneira integral. Por isso que eu e você precisamos, para nos humilhar debaixo dessa mão, reconhecer que o Senhor é o dono da nossa história. Submeter, depois de reconhecer, submeter a nossa vontade. Essa expressão aqui de humilhação, ela é forte, porque Deus está querendo assim mostrar para nós, para que nós possamos permitir que a nossa vontade esteja em segundo plano. Eu acredito que esta é uma das maiores dificuldades que a Igreja de Jesus passa hoje. Submeter a nossa vontade ao Senhor. Jesus, quando foi no Getsemane, na prensa do azeite, ele disse ali em Marcos capítulo 14, no verso 36. Marcos 14, 36 diz assim: Pai, tudo é possível, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém, não seja feito o que eu quero, e sim, irmãos, nós precisamos entender isso aqui, que as nossas vontades, elas muitas vezes não estão alinhadas com a vontade do Senhor. E eu e você precisamos entender este time aqui, ó. Jesus dá uma das maiores lições para nós no Getsemane. Não porque ele sofreu e diz assim, não, a lição maior é o sofrimento de Jesus. Não, a maior lição do Getsemane é porque é possível que a nossa vontade seja diferente da vontade do Pai. Jesus mostrou que é possível. Se é possível, Deus, passa de mim. É difícil, o que vem pela frente é difícil, passa de mim isso aí. Porém, seja feito o que o Senhor quer e não o que eu quero. Irmãos, como nós temos dificuldade de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Porque muitos de nós, por conta desta teologia moderna, que diz assim, tudo que você precisa está dentro de você. Sim, o Espírito está dentro de nós, mas você é o cara, você é a mulher espetacular, empoderada, isso sim, tudo é uma bênção, mas que eu e você não confundamos o fato de sermos filhos abençoados do Senhor com a questão de que em nós pode nascer a vontade diferente da vontade do Pai.
Tem muitos cristãos que agem de uma maneira como que se o que você sente, já que você está sentindo, é a vontade de Deus. Cuidado, porque uma vez, só para Jesus, foi diferente. O que Jesus queria era desistir. O que veio à vontade dele. Humilhar-se debaixo da poderosa mão do Senhor é submeter a nossa vontade. Não, muitas vezes o que você está sentindo. Por isso que nós temos um jeito de saber. Sabe qual é? A Bíblia. É o nosso parâmetro. A tua vontade está de acordo com o que diz a palavra. A tua vontade está em concordância com o que já está profetizado. A palavra é o parâmetro, ela é a régua. E o que você quer, o que você deseja, precisa estar submetido a esta palavra profética. Para que sim, a vontade de Deus aconteça na sua vida. Humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, lancem sobre Ele as vossas ansiedades. Ah, irmão, que difícil que é. Que palavra importante para os nossos dias. Que palavra importante. Quando nós estávamos aqui orando, antes num período de intercessão, o Senhor veio ao meu coração e disse aqui, tem convicção de que muitos de nós que estamos agradecendo pelas nossas lutas aqui, nós estamos olhando ainda de maneira que a nossa vontade seja muito maior do que a poderosa mão do Senhor. Que eu e você estejamos atentos a isso, para que o Senhor, no tempo dele, no tempo oportuno, resolva, exalte e nos coloque em plena concordância. Para isso, o texto continua de 1 Pedro no verso 8. Então, permaneçam debaixo dessa poderosa mão. Estejam atentos, lancem a Deus, descansem no Senhor. Todavia, verso 8, sejam sóbrios, vigilantes, porque existe um inimigo. Irmãos, eu tenho a impressão de que a igreja não gosta de falar do inimigo das nossas almas. Fala diabo. Não fala diabo. Não fala o nome dele, senão ele aparece. Não, irmão, cuidado. A Bíblia não vai atrair. O que atrai a presença do inimigo na sua casa, na sua vida, não é se você fala o nome dele. É se você não sai da pornografia. É se você não sai das coisas erradas. O que abre as portas de Satanás na sua casa não é apenas a sua fala, o nome dele de fala baixo, que senão vai vir aqui. Não, irmão, é o pecado, é a porta aberta, é a coisa errada. É isso, por isso que o texto diz, sejam sóbrios, vigilantes, porque o inimigo está andando. Pedro aqui, ele não quer causar medo na igreja, mas ele mostra aqui que uma igreja que descansa, que entrega as suas ansiedades, não é uma igreja que se acomoda. Descansar não é se acomodar, é permanecer vigilante. Quem descansa, meu irmão, não pode dormir na batalha. Amém, igreja? Oh, glória, acorda em nome de Jesus. No primeiro ponto, Deus está nos pedindo para nos humilharmos debaixo dessa poderosa mão. Mas Ele fala que diante de vocês existe um adversário. E esse adversário, meu querido irmão, está trabalhando. Quem que é? Ora, Pedro dá o próprio nome dele, diabo. Diabolos do grego significa acusador, caluniador. Esse é o nosso inimigo desde o princípio. Lá no Éden, ele enganou Eva. Lá em Jó, ele acabou com toda a parte terrena por permissão do Senhor. Nós vemos a história em Jesus no deserto, tentou com a sua própria palavra. A principal força de Satanás sempre foi a mentira. E o diabo mente.
que disse Jesus a respeito de Satanás, João 8,44. João 8,44 diz: vocês que são do diabo, que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele, porque foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Permanecer vigilantes, meus irmãos, é entender que nós estamos numa guerra e que as portas abertas da nossa história, pecados, vidas. Veja, meu querido, que eu não estou aqui falando para você que você tem condições de manter Satanás longe de você pelos seus méritos. Não é essa a palavra. O texto também não está dizendo isso, porque ele diz: submetam-se à mão do Senhor, debaixo das asas do Senhor é onde está o nosso abrigo. Onde estão a proteção que nós temos? É debaixo destas asas. Quando eu e você nos retiramos desse lugar, nós nos tornamos como o filho pródigo, o filho que volta, porque ele sai dos domínios do pai, ele se retira da proteção, dos olhos cuidador do seu pai, daqueles olhos de amor, daqueles olhos que tudo suporta. E o filho perdido, ele vai, ele escolhe, ele pede a sua parte da herança e diz: eu quero viver. Aí, nesse lugar, nós viramos um prato cheio. Que bom que sempre existe um caminho de retorno. Que bom que os braços do nosso Pai, assim como o Pai da parábola, sempre estão de braços abertos, que os braços estão sempre abertos para nos receber de volta. Se hoje é o seu caso, você está precisando voltar a esse Pai. Se você está precisando voltar, não perca tempo. O texto bíblico, na parábola, diz que o filho caindo em si, ele disse: nossa, quantos empregados do meu pai, tem tanta coisa, e eu estou aqui, desejando comer comida de porco. Volta, você não precisa pagar para ninguém para voltar para a presença de Deus, você não precisa pagar nenhum pedágio, não precisa pagar nada, só precisa de um coração, que se humilhe e diga: Senhor, eu quero voltar à tua presença, me aceita de volta. Eu te peço perdão, porque esta oração é indispensável. O filho perdido disse: Pai, pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Reconhecer. Volta. Porque Satanás, ele está como um leão. A Bíblia não diz aqui que ele é o leão. Porque Apocalipse 5:5 vai mostrar que num momento no céu houve tristeza, e então um dos anciãos me disse: não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos. Existe um leão. O que Pedro está dizendo aqui não é que Satanás é leão, ele está dizendo que ele ruge, ele faz barulho, ele coloca medo, ele diz que não vai dar certo, e ele fica gritando que nem um leão, para que nós tenhamos a nossa vida, vamos esmorecendo. Mas a Bíblia, o texto bíblico diz que existe apenas um verdadeiro, um leão, um único, um suficiente. Este é Jesus Cristo, o justo, o santo, que deixou a sua glória, deixou tudo que ele tinha, ele escolheu. A Bíblia diz em Filipenses que ele se esvaziou, kenoses, tirou toda a sua deidade, e ele veio a esse mundo em forma de homem. Ele escolheu. Hebreus vai nos ensinar que Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Veio a esse mundo, sofreu, resistiu ao diabo e morreu numa cruz para que eu e você tenhamos vida. Por isso que eu e você precisamos permanecer vigilantes.
Pedro está dizendo: ei, igreja, submeta-se à mão do Senhor, descansa nele, descansa as suas ansiedades, mas não durma na batalha. A guerra está aí. Permaneçam sóbrio. A sobriedade aqui é um coração lúcido, um coração equilibrado, dominado pelo Espírito, não pelas emoções, ou pelos impulsos, ou pelos enganos desse século. 1 Tessalonicenses 5:6 diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, que vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrios, irmãos, firmes na fé, resistam firmes na fé, como o próprio texto de 1 Pedro, que nós estamos lendo, o verso 9 diz: resistam firmes na fé, resistam firmes na fé. Você conhece a carta de Tiago, Tiago 4:7, vai ensinar algo espetacular para nós. Tiago 4:7 diz assim: portanto, o que, irmão? Olha lá, o mesmo princípio, sujeitem-se. É o mesmo princípio que Pedro está trabalhando. Submetam, humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Sujeitem-se a Deus e que? Mas resistam ao diabo e ele fugirá de nós. Louvado. Você pode aplaudir ao Senhor? Meu irmão, é isso. Existe um lugar em que a igreja do Senhor resiste. E essa resistência, escute, em nome de Jesus, não é pelos seus próprios méritos. Eu não estou aqui dizendo que você é fortão, que você é o cara. Não! Eu estou dizendo, submeta-se à vontade do Senhor. Mantenha-se nesse lugar. Resistir. Sabe o que é resistir? Não é ficar bravo falando, eu vou resistir, vou resistir. Não, resistir é manter-se. Tá difícil. Veio um diagnóstico que eu não esperava. Veio uma luta. O que você faz? Cansei da igreja, cansei de gente, cansei. Resista, firme, resista, firme, forte, resista. Não é fácil resistir, irmão. É difícil. Resista firme. Quando as lutas vêm, resista firme. Quem vive debaixo dessa mão poderosa vai encontrar forças para permanecer. Mesmo no dia mau, mesmo no dia que parece que não vai dar certo, a força do Senhor vai estar lá. Cria nisso. Resista nessa palavra, não desista dessa palavra. Submetam-se a Deus, limpem o coração, mantenham a vigilância e resistam. Porque o Senhor, Ele vai cuidar de você, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua história, da sua vida. Ele mesmo vai fazer. E eu termino dizendo como ele vai fazer. Sabe como? O próprio texto diz. O texto bíblico diz, não sou eu que estou dizendo. 1 Pedro 5:10 diz assim: resistam. Então, você está acompanhando o raciocínio. Eu preciso atingir o seu racional. Amém? Eu preciso atingir a sua razão para que o Espírito depois trabalhe dentro de você. Mas você precisa entender. A parábola da semente diz que aqueles veio, jogou a palavra e não entendendo, vieram as aves do céu, veio o maligno e roubou a semente. O primeiro passo para você ter a semente roubada é não entender. Em nome de Jesus, você está entendendo, amém? Submetam-se à poderosa mão do Senhor, diz Pedro, a uma igreja que está morrendo. Submetam-se como? Humilhando, deixando tudo isso. Mas essa submissão não quer dizer relaxa. Fica firme. Porque existe uma guerra acontecendo. E quando você ficar firme, o Senhor vai cuidar de você. E o texto aqui, esse trecho, encerra falando como ele vai fazer isso. Porque ele diz assim no verso 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória.
Depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar. Diga, aperfeiçoar. Firmar. Fortificar. E fundamentar. Oh, Jesus, essa é a maneira pelo qual Deus vai fazer. Pedro está falando aqui. Ele não está desviando os olhos das circunstâncias. Ele não está dizendo que não vai ter problema, nada disso. Mas ele está falando que através de toda esta humilhação, através da submissão a esta vontade do Senhor, ele vai fazer exatamente isso. Irmão, aperfeiçoamento. Esse primeiro ponto, pode deixar esse texto na tela. O primeiro ponto está dizendo que Deus vai nos aperfeiçoar, tirar as imperfeições, esse aperfeiçoamento. O verbo aqui está apontando para a ideia de uma coisa que não estava na condição ideal quando ela foi criada. Nós somos esses homens e essas mulheres que conhecemos a Jesus e nós vamos o quê? Aperfeiçoando. Nenhum de nós aqui, quando conheceu a Cristo, fez um passe de mágica e mudou do dia para a noite. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. É exatamente isso. O pecado nos desfigurou. A graça do Senhor, ela regenera o nosso coração, regenera o homem. E depois dessa regeneração, existe um processo de santificação. Deus aqui não está falando apenas que Ele quer te tornar um homem melhor, um homem mais bonzinho. Ele está aperfeiçoando, restaurando quem você é. Restaurando quem nós somos lá dentro. Não se trata apenas de ser um homem melhorzinho ou dar uma garibada nas nossas respostas. Não! Deus está aperfeiçoando aquilo que o pecado destruiu em você. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui tentando fazer você entender. Porque só é aperfeiçoado aquele que corre para os braços do Pai. O que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos o quê, irmão? Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo o Senhor que é Espírito. Nós somos transformados de glória em glória, aperfeiçoados. Aperfeiçoado. O Senhor vai fazer isso. Portanto, humilhem-se debaixo dessa poderosa mão do Senhor. Não esqueçam, resistam firme, vigiem, porque o Senhor vai nos aperfeiçoar. E não só isso, o texto continua lá, volta lá em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, 9, continua falando, é o 10. Isso. Ele mesmo irá aperfeiçoar, e depois de aperfeiçoar, ele fala o quê, irmão? Firmar. Depois de aperfeiçoar, restaurar, ele primeiro restaura as nossas vidas, depois ele estabelece. Há muitos cristãos aqui, nós somos viventes, seres instáveis. Firmeza aqui fala de um homem, uma mulher cheio de estabilidade. Irmãos, como nós somos instáveis. A gente acorda bem, acorda mal. Acorda bem, acorda mal. A gente fica bem, aí no dia fica mal. A gente passa as 4 estações num dia só. Nervoso, calor, feliz, triste, inverno, bravo. A gente é instável demais. Esta firmeza que Deus está fazendo referência é para que nós possamos ser homens, mulheres, discípulos, maduros, que não estejam levados, que aguentem a paulada. Todos nós precisamos ser firmes. Deus não apenas quer nos tirar da tempestade, Ele quer fazer com que você e eu permaneçamos firmes dentro dela. As tempestades vão vir. Maturidade espiritual é isso. Quando a gente percebe que as circunstâncias não mudaram, mas nós estamos firmes.
intensos na fé, aperfeiçoados, tirados do charco do pecado, firmados, fortificados. O texto diz que depois de estabelecer, então, depois de aperfeiçoar, firmar, ele passa um trabalho de força, de fortalecimento. Existe aqui uma diferença entre ser firme e ser forte. Há árvores aí que você pode ver plantadas, que elas podem ser grandes, mas muitas delas são grandes e não são fortes. Fortes. Assim é o cristão. Muitos de nós temos jeito de firmeza, fala de firmeza, mas as situações têm mostrado para cada um de nós que nós precisamos muitas vezes de força. Força. O Senhor nos aperfeiçoou, tirou a gente do pecado, Ele colocou os nossos pés sobre uma rocha, firmou, e agora Ele está fortalecendo. O problema, meu querido irmão, é que inevitavelmente a força vem com a pressão. Qual é, da parte do teu corpo, uma das peles que é mais grossa, que você sente menos dor? Qual que é? É a sola do teu pé. Rapaz, quando era menininho, a gente fazia campeonato para ver quem aguentava mais no asfalto quente. O último que saía. Quem sai por último? Vai lá, tudo. Você já fez isso? Esses meninos de hoje nunca fez isso não, rapaz. A gente ficava no asfalto quente lá. Quem que sai por último? Quem que sai por último? Sai por último. Rapaz, cada coisa, né? Mas estou dizendo porque a sola do teu pé é firme, é dura, é cascorenta. Não é cascorenta, não. Tem casquinha. Mas por que ela é dura, irmão? É sério, pensa comigo. Porque ela suporta o peso do teu corpo. Ela suporta a pressão. Outra parte que você não percebe, mas o próprio cotovelo, porque a gente para e faz assim, ó, toda hora. Pressão, pressão. É isso que vai fazer você ficar forte. Você não gosta disso? Mas são essas pressões que vão fazer você ficar forte. E a última coisa, encerro essa palavra dizendo que depois de tudo isso, Ele vai nos fundamentar. Pedro aqui está encerrando isso com uma imagem mesmo, parece uma construção. Ele não apenas está querendo restaurar a casa, não está querendo aperfeiçoar, fazer uma casa bonita, fortificar. Ele fala sobre fundamento. É aquilo que não aparece. O texto de Efésios 3,17 fala, estando vocês arraigados. Sim, pela fé que em Cristo habite no coração de vocês, estando vocês, o que, irmãos? Arraigados, alicerçados. Isso é fundamento. Eu e você precisamos. O texto que nós lemos, 1 Pedro 5, verso 6. Depois de eu ter falado, exposto o texto para você todo, preste atenção. Essa palavra precisa ganhar um espaço, a palavra profética em seu coração. Eu estou profetizando essa palavra para você agora, amém? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele, meu querido irmão, minha querida irmã, lance sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Mas sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhes, resistam-lhes, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês que estão espalhados pelo mundo, eles estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Ei, isso que você está passando, você não é o único, não. Ninguém está passando, ninguém sabe que eu sofro, ninguém sabe que eu sofro. Não, meu irmão. Certo de que os
Os irmãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo, é Deus, meu irmão. Não é homem, não é tua empresa, não é as pessoas, não são as pessoas. Ele mesmo irá aperfeiçoar você. Ele vai firmar os seus pés sobre a rocha. Ele vai fortificar o seu coração e vai fundamentar, colocar base aonde você não vê. A Ele seja o domínio para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, e a obra de aperfeiçoamento, a obra de firmeza, a obra de fortificação e a obra de fundamentação esteja na tua igreja, no seu coração, querido, hoje e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe em paz. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado.